Bom dia. Hoje é cinema com Gida Andrade. Bom dia, Thiago. Bom dia, Léo. Bom dia, outra pessoa que não apareceu o nome. Bom dia, Renan. 11h12. Não, mas eu abri 11h11. Eu abri 11h11 que eu vi. Tá certo, pode ter sido 11h11 e 50 segundos. Aí até aparecer pra vocês, apareceu 11h12. Bom dia, gente. Pronto. Oi, Dida. Já tá aí. Eu tava botando um quereres aqui, uma bruta flor do querer aqui pra introduzir enquanto o Dida chegava. A Dida já tá aqui. Eu já vou chamar, não. Já vamos que vamos começar esse negócio. Hello! Hello, Isa! E aí, querido? Tudo bem? Nossa, minha querida, só a distância agora, hein? Pois é. Mas melhor a distância do que sem se ver, né? É. Pelo menos assim, né? Alguma coisa, né? É. E aí, bom dia, pessoal. Primeiro, falar que é muito massa aí ter recebido o teu convite. Fiquei muito feliz. Obrigada também. Fico feliz também de você ter aceitado estar aqui. Dispor do seu tempo nesse Dia das Bruxas, nublado, chuvosinho, friozinho. Que bom. Eu te conheço há tanto tempo, né, Isa? Me lembro a primeira vez que eu te vi foi em 2012, no teatro. Quando eu fazia Pagu, né? Quando você fazia São Paulo Surrealista Pagu. Exatamente. Já era era uma menina, mas era uma mulher muito potente, já tinha uma energia que se destacava. Daí fiquei muito feliz de te reencontrar já em outro período da vida, em outro estágio. É. Eu até fiquei na dúvida depois, quando eu assisti o filme de vocês, o Bruta-Flor, quando foi? Que ano que foi o Bruta-Flor do Querer? O Bruta-Flor foi em 2013. Ah, foi depois. Foi depois, entendi. Certo. Então, a gente está aqui nesse ciclo sobre imaginação, né? Ontem a gente falou de contação de história, no primeiro dia sobre o brincar e a criança, e a ideia é hoje trazer essa história toda do cinema, né? Essa arte aí que nos pega, né? E então, assim, dentro dessa história, né, do estudos da presença, de como que proporciona esse campo de estudo da presença, e para a gente estudando atuação, a gente sabe que essa história da presença é um negócio muito essencial, né? Uma coisa assim que a gente busca muito, ainda mais, e também pensando, né, no cinema. E aí eu vejo que tem essa relação, né? Porque a minha pesquisa do estado brincante tem vários pilares, né? E um deles é essa história da imaginação, né? Que até depois de um tempo eu coloquei imaginação criativa, mas depois eu falei, imaginação, né? Eu acho que toda imaginação é criativa, né? Porque eu acho que existe também, até escrevi um pouquinho sobre isso, assim, que existe quase que às vezes uma crença de que a imaginação é algo, né? Por exemplo, que a gente fica imaginando coisas na nossa mente, vai entrando no espaço de sofrimento e se perdendo nesse mundo da ilusão das ideias, né? Eu acho que isso, na verdade, é um direcionamento, né? Uma falta de direcionamento para um poder que a gente tem, que é esse poder da imaginação, né? E que eu vejo que, pelo menos, né, no cinema, assim, isso é muito evidenciado, né? Eu acho que essa capacidade, para mim, né, de imaginação, que seria essa concatenação de imagens, né, essa associação de imagens, e o quanto que tanto o fato de imaginar como presenciar uma imaginação de uma pessoa posta ali na tela, né, me proporciona essa presença, né? Me leva para esse espaço de presença. E uma coisa que eu acho interessante também é muito dessa coisa dessa busca desse oculto da vida, né? Que eu acho que eu estava até lembrando, falei, o que foi que a gente teve naquela conversa, né, do curta? E eu acho que tinha alguma coisa, eu não lembro exatamente nem o que a gente falou, mas eu lembro muito da sensação, que tinha essa sensação disso, né, de possibilitar atravessar essas barreiras, essas máscaras sociais, tipo, atravessar um pouco esse espaço do que pode ser dito, né, tipo, do que precisa ser dito e pegar mesmo, né, esse oculto da vida. Eu acho que a imaginação, ela tem essa capacidade, né, e esse entrelaçamento
do passado, do presente e do futuro, né? Da memória. Então, essa relação que para mim o cinema tem muito, né? Com a memória, né? Com a imaginação e com o momento presente. Então, enfim, um pouco por aí, quanto que para mim isso é uma brincadeira, né? Esse estado brincante, essa relação de tudo isso com brincar, né? Então, fica à vontade aí, se você quiser falar também um pouco de você, do teu trabalho, ou disso. Chega de Nossa, ser... eu achei lindo isso daí que você falou, Isa. E fiquei pirando no que você disse, porque a atuação é estar presente. E quando eu li aquele texto belíssimo que você escreveu, falando do encontro que a gente teve para fazer o curta conversa, eu fiquei tentando me lembrar. E felizmente, eu não consegui me lembrar de tudo, porque eu estava presente naquele momento. Então não era uma coisa que eu conseguia planejar para dizer, não era um texto decorado, era uma coisa que estávamos trocando. Só, era aquele momento. Eu fiquei pensando que magia. Eu vi que teve uma pessoa de Hapkido que acho que veio falar com você, né? De Aikido, é. Aikido, que eu acho que a arte marcial é o melhor exemplo, né? De te obrigar a estar presente, obrigar a estar atento ao outro, obrigar a realmente estar presente, né? Uma luta, acho que é a coisa que mais te obriga a estar presente. E eu fiquei pensando, como que o cinema é uma magia, porque o filme você faz no passado, mas ele tem que ser uma experiência presente para quem assiste. Eu acho que talvez essa é a grande magia do cinema. É como você cria uma experiência, porque a verdade, para trabalhar roteiro, para ensaiar, para pensar como você vai filmar os planos, é tudo uma concepção que você tem antes do público, mas que você vai ter que pensar tudo de uma maneira que vai funcionar organicamente para o público viver aquela experiência como se fosse uma dança, porque o público ele não fica passivo no cinema. Se o filme é bom, o público se movimenta conforme você dança. Uhum. Você guia o público e eu acho que o bom cineasta é aquele que consegue fazer o público também ir para frente, não só ir para trás. Sim. E que possibilita isso, né, essa história, por exemplo, dessa concatenação de imagens, desse imaginário. Você né, o bom filme, o bom. Ah! Oi, sua deusa! Adorei! Ó, sua fã aqui, meu amor. Adorei, também sou fã dela. Tô amando. Que bom. Mas então, que possibilita. Peraí, deixa eu ver. Oi. Achei que tinha travado. A imaginação do espectador também, né? Que o espectador não fica só receptivo àquilo que o cineasta, por exemplo, imaginou e quis colocar ali, né? Mas que ele também é convidado a constantemente se mover dentro disso, né? Mover também o imaginário, mover o mental e emocional dele em relação àquilo que é posto, né? Aquilo que tá ali na frente dele. Né? Nossa, você viu o Coringa, Isa? Eu não vi o Coringa. Você acredita que eu não vi o Coringa? Não, então você tem uma sorte que você ainda vai poder ver. Mas, puta, cara, foi o maior presente que eu recebi ano passado. Dos deuses da arte, do cinema. Porque eu fui no cinema, fui várias vezes com o André, mas a primeira vez eu vi vários adultos falando do tipo, faz tal coisa! Como se o cara da tela pudesse ouvir, né? E achei muito lúdico. Que, puta, cara, que eu acho que indo pro teatro, que é onde tudo começou, porque tudo começa no teatro, né? Brincar é teatro. Quando você pega suas bonecas e você brinca, você tá brincando de teatro. Você tá criando uma história. Pra brincadeira durar o tempo que ela precisa durar, você tem que acreditar naquilo, né? E acho que a imaginação vem daí. Se você não acredita, a brincadeira vai ficar chata em um minuto, né? E acho muito massa no Coringa ou nos filmes, ou que faz aquela coisa do tipo, ai, o urso tá atrás de você, dá Chapeuzinho Vermelho e fala, ai, nossa, será que eu ouvi barulho de urso? Daí as crianças ficam, o urso tá atrás de você. Daí o urso faz assim. E é meio que isso, né, cara? Daí eu lembro que você tava falando do caminho do artista, né?
Uhum. Lembra desse papo? Até comprei, Lembro. falou, pô, vamos ler, não sei o que, blá, blá. Daí eu tô morando na casa da Georgia, daí eu falei pra Georgia, daí a Georgia me pediu o livro, eu ainda não li. E quão difícil é também trabalhar a imaginação, né? Tem um cara que eu conheci que é o Leal, que você também conheceu, Uhum. e recomendo para todo mundo, ele é um professor, ele é muito mais do que um professor de interpretação, ele é uma pessoa inquieta. E Uhum. o Uhum. Leal, ele fala muito que a escola, os adultos em si, eles acabam com a imaginação da criança, né? Eles querem falar, não, não é isso. Não, isso acontece por tal coisa. Você não pode ficar com o cérebro tentando imaginar porque acontece Uhum. tal fenômeno, né? E acho que o bonito da nossa profissão é que é uma profissão muito lúdica. Você não pode matar a criança que você tem dentro de você, né? Não é uma coisa do tipo, estudar, né? Eu pego vários cineastas que são só técnicos, mas indo para o Kubrick, que acho que é o cineasta mais técnico de todos, ele era completamente imaginativo, ele tinha uma imaginação enorme. Você pega Uhum. o Laranja Mecânica, ele fez coisas ali em 60 e pouco que o cinema precisou de 30 anos para começar a fazer o que ele fez. E talvez as pessoas mais, entre aspas, caretas e não lúdicas da época falavam para o Kubrick que isso não vai dar certo, Uhum. não vai funcionar essa coisa clipada, não vai funcionar misturar música clássica com isso, esquece esse tipo de roupa, cílio em homem, o pessoal antigamente era, pô, a galera era bem mais homofóbica, né? Não, o pessoal vai achar o seu personagem, o pá, não sei o quê. E... Mas você vê, né, cara? Você vê como ele era uma pessoa imaginativa, né? Uhum. 2001, todos os filmes. Uhum. É, e tem uma coisa também que eu até fiquei pensando, assim, até da forma de trabalho de vocês, assim, que eu acho que é legal isso, né, que você falou, pô, a gente não estava lembrando porque a gente estava presente, e o que fica é um pouco a sensação, né, porque eu lembro muito da sensação, a sensação eu lembro total, né, tipo, por exemplo, da nossa conversa, né, eu não lembro exatamente o que foi dito, mas eu lembro da sensação, né, a marca daquilo no meu corpo, né, aquilo dentro de mim, por exemplo, e aí eu acho que entra uma coisa que eu acho que tem a ver um pouco da forma de trabalho de vocês, né? Que você falou isso, você falou, pô, tem essa história toda do roteiro, né? Que você pensa antes, então a gente está muito, sei lá, quando você vai escrever o roteiro, por exemplo, mesmo que você esteja, você falou que você está no passado, né? Porque é uma coisa que, mas ao mesmo tempo você está botando o que vai acontecer, né, no roteiro, então tem essa relação desses tempos, né? Mas uma coisa que eu acho muito interessante, assim, né, de vocês, e que é o tipo de coisa que me pega também como artista, sabe? Que me interessa, é essa coisa do processual, né? Tipo, menos a falinha e a marquinha. Nada contra a falinha e a marquinha. Tá ok também a falinha e a marquinha, né? A fala e a marca. Porque se eu falo falinha e marquinha, eu já tô, né? Mas assim, tem um lugar que eu acho que é quando borra essas fronteiras de uma fala e outra, de uma marca e outra, quando eu não sei exatamente, né? Ontem até a Camila falou desse espaço entre uma palavra e outra, né? Que a contação ela se faz entre uma palavra e outra, né? Então esses espaços entre uma fala e outra, esses espaços entre uma marca e outra, esses espaços que às vezes a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, por exemplo, a gente foi filmar e a gente, né? Muitas falas apareceram ali no É. momento da ação. Então, isso me faz pensar também a imaginação, não só como essa coisa que eu imagino aqui, mas essa imaginação que é feita no momento presente, em ato, sabe? Então, essa imaginação que vai acontecendo no momento. E eu acho isso muito interessante, né? Essa coisa toda da presença, né? Esse ato de estar ali. Por exemplo, eu estava ali em cena, né, com a Andréia, as falas que vêm ali naquele momento, né? Às vezes você dizia, fala para ele sobre tal coisa e não exatamente o que, né? Ou mesmo o que, eu não ter esse tempo tão grande de preparação, sabe? Né? Então, eu ter esse tempo, né? Por exemplo, eu estar imbuída do que vai, do estofo dessa história, né? Tipo, do estofo desse filme, do estofo dessa marca, digamos assim, né? Tipo, não Aham. sei ver essa palavra agora, essa marca, esse carimbo. Mas eu não sei necessariamente como isso vai acontecer, né?
Sabe o que eu acho que rolou no caso do nosso filme? Tem uma coisa que eu acredito muito também, é que não existe você, que essa fala não é minha, óbvio, é do Pirandello, que não existe dirigir uma vida que nasce. E muitos processos, na minha opinião, fracassam, principalmente na atuação, quando você quer dirigir o que está acontecendo de verdade, sabe? O que está acontecendo de verdade é o que está acontecendo, não tem como você ir contra, você vai estar acabando com o teu filme, com o teu processo artístico. Felizmente, para esse projeto que a gente teve muito pouco tempo de ensaio, todos os atores que estavam ali já sabiam do play acting, já sabiam o que é estar presente, o que é estar vulnerável para o outro. Então, acho que isso nos permitiu, nos permitiu já saber o que era o jogo. Todos já sabiam o que era jogar, né? Daí no set era tudo mais fácil. Pô, fala tal coisa para o André, o cara já sabia o que era jogar, vocês já sabiam. Eu só precisava dar um estímulo que o resto vocês já conseguiam fazer. Sobre a nossa conversa, o que eu me lembro que troquei de ideia, porque como eu disse no começo, eu te conheci no teatro profissional em 2012, 8 anos atrás. E se vocês querem saber o que são 8 anos, pega um recém-nascido e uma criança de 8 anos. Isso são 8 anos. Uma criança de 8 anos já é alfabetizada. Uma criança de 8 anos já tem coordenação. Uma criança de 8 anos já tem força para pegar no lápis, já tem força para jogar futebol, já consegue fazer ginástica. Ai, meu Deus! Um recém-nascido não consegue fazer absolutamente nada. Ele consegue só mamar, ele ainda nem consegue entender que ele é um ser desvinculado da mãe dele. 8 anos são tempo. É um tempo bem relativo de alguém já aprender algo. E eu me lembro que nosso primeiro papo, a gente estava presente para ver se rolava um encantamento entre nós, para ver se tinha sentido aquele encontro. E rolou um encantamento meu e do André por você, rolou um encantamento de vocês. A gente estava ali no ritual mesmo. Porque ficar com alguém, indiferente se seja sexualmente ou não, você só fica com quem você está encantado. Você só brinca com quem você está encantado. Você não brinca com uma pessoa que você não quer ser amigo. Para você querer brincar com alguém, você tem que gostar de alguém. Acho que ali a gente só estava vivendo um momento para ver, pô, pá, será que aqui? Será que não é? Será que aqui eu posso falar o que eu penso? Será que aqui tá rolando uma confiança? Será que essa pessoa quer ser minha brother? E me lembro que estava numa pira muito psicanalítica, né, que estou, e eu acredito muito que nós, todo mundo, né? Por que existe a hipocrisia? A hipocrisia existe porque tem uma moral muito forte que quer falar o que é certo e o que é errado. E dentro de nós existe a angústia, que é tudo que a gente sente, mas a gente é obrigado a reprimir, porque a gente acha que não é moralmente aceito. Eu me lembro que o nosso convite era criar um ambiente muito favorável para nós podermos, dentro do personagem, expor coisas que não temos coragem de falar, coisas que não escutamos no cinema. E acho que essa foi a proposta do filme, era conseguir criar um ambiente tão generoso, tão amoroso, tão acolhedor, que não tivesse julgamento para as pessoas poderem falar suas angústias. Acho que foi mais ou menos essa entrega e que é um filme que não está pronto ainda, espero em breve poder estar pronto, poder compartilhar com o mundo, mas é um filme que eu vejo é um resultado de muito carinho, é um resultado de muita vulnerabilidade. Felizmente, o trabalho de câmera também pode ficar muito livre, porque vocês que estavam atuando conseguiram entender, sabe? Todo mundo se entendeu. E foi um processo muito rico, muito único. Honestamente, eu, Diego, falando, acredito que dá para pegar um texto clássico e fazer o que a gente fez. Eu,
eu não acho que é uma coisa do tipo, ah, pô, chegar aqui, improvisar aqui, não sei o quê, com as nossas próprias palavras, tal coisa. Eu acho que todo texto, indiferente se é teatro ou se é cinema, tem o que o meu personagem quer nessa cena. O que uma personagem quer nessa cena? A gente se apega a isso, né? O que a gente quer nessa cena? Mesmo que seja uma luta. Numa luta é muito claro. Eu quero não me machucar e quero vencer. Esse é o objetivo de uma luta. E numa cena, você pode fazer a cena talvez sem uma palavra. E a cena pode ficar interessantíssima. Se você saber o que você quer, se outra pessoa saber o que quer, pode ser com pouquíssimas palavras. Ou pode ser até mesmo com um texto. Se as pessoas realmente estiverem conectadas e souberem o que elas querem. Porque as palavras não são importantes. As palavras são tão desimportantes que podem ser até as palavras do próprio autor. O que é difícil é a imaginação. É a imaginação de... Ai, agora eu sou um urso, sabe? Se eu não acreditar que eu sou um urso, se eu não conseguir ficar 2 horas pirando que eu sou um urso, eu não vou conseguir atuar nada. Eu nunca vou conseguir ser Hamlet. Eu nunca vou conseguir nem ser o urso da Chapeuzinho Vermelho, sabe? Não vai passar. Criança não é trouxa também, sabe? Criança consegue ver quem é o tio mala querendo brincar e criança consegue ver quem é o tio que começa a falar, pô, como é que a galinha põe um ovo? Ah, é porque aquece? Vamos enterrar o ovo debaixo da terra para ver se o sol vai fazer nascer o pintinho, que começa a estimular a imaginação da pessoa, né? E é meio que isso, cara. E é difícil manter a imaginação ativa, né? Eu tô pirando muito em terapia ocupacional também, né? Que falam que nós somos o resultado das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Hum, Daí, por isso que eu tento sempre conviver com pessoas que eu admiro. Porque se eu tô com pessoas que eu realmente acho que são inteligentes, dentro de... Falam que é 5 semanas que o nosso cérebro se reprograma. nossa. Então, se eu tô próximo de 5 pessoas que eu acho inteligente, automaticamente eu vou ficar mais criativo. Automaticamente eu vou ficar mais esperto. Automaticamente eu vou ser outra coisa. Se você pega os lutadores voltando para a luta, quando eles vão fazer uma luta, normalmente eles entram em camp, que é preparar o corpo deles para aquela luta, tanto fisicamente quanto tecnicamente. Tem um cara que foi guilhotinado na Revolução Francesa, que é a principal referência da pessoa do panótico, do... Amor, quem que é aquele cara ali mesmo que morreu de AIDS? Que fez o panótico lá, que virou o... Caraca, não me lembro. Foucault. Hum, Foucault, que ele estudava comportamento social, né? Repressões. E teve uma pessoa antes dele que começou a ver como se você dá determinados signos, você faz uma população inteira pensar igual. E essa pessoa foi guilhotinada. Eu achei incrível isso. E, por exemplo, o que eu tento fazer hoje, eu não... Eu escuto no máximo rádio uma vez por semana nativa, FM, para me sentir perto do povo. Mas eu tento escutar música clássica ou algumas coisas de jazz, coisas que não estão tocando, sabe? O meu cérebro se alimentado por outras coisas que não estão aqui. Tento me alimentar com filmes que não são lançamento. É muito difícil eu assistir, eu só assistir o que todo mundo vê. Porque eu acho que esse é o princípio. Você quer fracassar, queira acertar o que as pessoas querem ver. As pessoas, elas não... As pessoas, elas não querem o que elas têm. As pessoas querem o inseguro. Se você não dá insegurança, você não vai conseguir nada das pessoas. Não é legal se você não colocar as pessoas num lugar de insegurança, você não vai conseguir nada delas. Nem um beijo na boca. Se você chegar e falar, ai, nossa, ai, Isabela, como é que você é gata? Ai,
nossa, isso é incrível, a gente podia ser um par incrível, papapá, ficar criança. Você vai falar, nossa, meu, que cara óbvio. Eu já sei tudo que esse cara quer de mim. Mas você pega o beijo, por exemplo, né? Pô, será que esse cara tá afim? Será que não tá? Será que esse cara tá me gastando? Qual que é? Será que esse cara vai... Porra, senti um arrepio agora e ele não me beijou, sabe? Será que ele vai me beijar? Será que... Que horas ele vai me beijar, sabe? Acho que você começa a ganhar. E o que eu sinto, cinema, arte, é a mesma parada. Eu sempre penso, o filme vai começar. Como eu quero que o filme comece? Eu, Diego, eu sempre quero que o filme comece e o espectador sinta. Será que eu assisto esse filme? Esse filme é diferente de tudo. Será que eu assisto isso? Será que ele não vai me dizer uma verdade que eu prefiro não saber, sabe? Tipo gente louca. As pessoas têm medo de gente louca porque gente louca fala coisa sem filtro. E o que eu sinto é que se eu me alimentar só com as músicas que estão na moda, se eu me alimentar com as séries que são vistas, se eu me alimentar com tudo que é feito, com os livros que estão em best-seller, se eu me alimentar com os filmes que está todo mundo assistindo nesse momento, eu vou produzir uma coisa completamente sem interesse nenhum, porque é óbvio, porque é uma experiência que o outro já sabe. O golpe que entra é o golpe que a gente não vê. O golpe que a gente vê não nos machuca, a gente consegue assimilar. Tanto que no boxe existe a finta, né? Você finta um golpe para soltar o outro. Você não telegrafa. Quando você telegrafa o golpe até pode acertar, mas não vai te machucar porque você vai assimilar. O bom ator é ator que tem dinâmica. Ah, mas o que é dinâmica? Esquece a atuação. Vamos para o mundo corporativo. Tem pessoas que têm brilho e tem pessoas que não têm brilho. Se uma pessoa só grita, dá 1 minuto, dá 2 minutos, entendi, esse cara só grita, esse cara não é interessante. Uma pessoa que só fala baixinho, 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 já entendi, essa pessoa não é interessante. Mas a pessoa que só grita, quando ela ficar calada, todo mundo vai olhar. Caralho, esse cara tá calado. Então, quando ele vai gritar, mano, esse cara tá sussurrando há 2 ou 3 minutos, quando que ele vai gritar? E fica tensão. E do nada, quando ele gritar, vai ser um clímax, vai ser um gozo. Ou a pessoa que só fica calada, 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 lá, pá, explode do tipo, eu não esperava, sabe? Eu não esperava, me tomou, tô de assalto. Eu me lembro, a primeira vez que eu fui ver Laranja Mecânica, me rolou uma coisa quando eu vi aquele começo, aquela trilha estranha, aquele plano fechado no olho do Alex. Eu pensei, será que eu continuo assistindo esse filme? Ou será que esse filme não vai me dividir, eu vou ser outra pessoa? Será que eu quero ser outra pessoa? Será que eu quero ter essa... A primeira vez que eu vi Plínio Marcos foi igual. Eu pensei, será que eu quero ser dividido em dois? Antes de eu fazer a análise, eu sinto que todo mundo tem medo de fazer a análise porque tem medo de ser dividido em dois e virar outra coisa. Dá medo uma experiência nova. Dá muito medo. A maior parte dos nossos relacionamentos são uma bosta, porque a gente prefere relacionamentos seguros do que relacionamentos que nos desafiam, que nos transformem. Faz isso, né? É foda, cara. De vez em quando eu penso em... pai, enfim... Porque você... te admiro muito porque... Posso falar, dar um spoiler pra galera? Que você tinha falado, pô, quero fazer um filme, pá, curtiria fazer um filme contigo. Enfim, um spoiler aí, você é dirigido pela Isabela em breve. Mas você é uma artista que você saiu do seu campo de conforto, da sua zona de conforto. Você quis se colocar em desconforto. O que você está fazendo agora é uma coisa nova, sabe? É uma zona de desconforto. Eu, Diego, o que eu acho, eu fiquei muito tempo numa zona de conforto, que foi o cinema, que foi o que eu estudei. O que eu estou querendo colocar aos poucos, e para mim isso é um desafio, que eu estou trabalhando na análise, é me colocar na live. É por isso que eu fugi do teatro. Porque no teatro eu não conseguia me editar. Olha que do caralho que eu descobri na live. Teatro ao vivo, brother. Aqui é ao vivo. Aqui eu tô presente, eu tô sendo um ridículo, sabe?
Então eu descobri que eu sou tão neurótico que eu fui no cinema para poder me editar, para poder editar a versão que eu queria que o mundo visse. E eu fico pensando de imaginação. O que eu preciso fazer? Como eu preciso me treinar? Porque eu acredito que criatividade é algo que você precisa, é nutrientes, você precisa se colocar, você precisa se treinar, sabe? É um arquétipo de um guerreiro. Como que eu me movimento que vocês não sabem? Como é que eu vou? Me aproximo, me afasto? Como que eu faço? E o que eu pensei é, se um dia eu quero fazer Hamlet, sabe? Se um dia eu quero fazer Hamlet, que você precisa do grande canastrão, que falam que Stanislavski nunca conseguiu fazer Shakespeare bem, né? Porque Stanislavski ele conseguia fazer todos estar no mesmo tom. E Shakespeare, você precisa do grande canastrão. Shakespeare é uma dramaturgia que tem um grande canastrão, tem o Ricardo III, tem o Hamlet, tem um ator que é o grande canastrão que ele vai conseguir levar mesmo se a companhia não for tão boa. Você precisa de muitos solilóquios que não estão na ação para ele poder soltar o monólogo. Você precisa do grande canastrão. Como eu serei o grande canastrão? A ponto que eu vou poder estar na Luciana Gimenez para triturar uma pessoa e a ponto que se a minha carreira der errada, eu me viciar em droga, eu vou estar ali no meio sendo triturado por essas pessoas. Então eu pensei, eu preciso ir para o Teatro Gazeta. Eu preciso decorar, eu preciso não ter o texto decorado, entrar em cena e fazer aquela galera rir para poder comer pizza no final, que é absolutamente difícil. E eu não consigo imaginar nenhuma experiência mais ao vivo do que essa, sabe? Que é do nada decorar uma música sertaneja que a galera tá rindo, aprender a fazer aquelas danças ali, conseguir tirar uma risada, sentir a temperatura. E para mim, a pessoa que mais sabe jogar, visto que é play acting, visto que entretenimento é estar vivo, é estar no live, é o Silvio Santos. E para mim ele é um gênio, porque todo mundo desacelera conforme a idade. É normal. Um grande ator ele desacelera conforme a idade, um dramaturgo, um diretor, um executivo. O Silvio Santos, se você pegar ele nos anos 80, é que eu sou tarado, daí eu vejo. Mas nos anos 80, ele não era tão seguro quanto ele é hoje. Hoje, o cara tá ali com quase 90 anos, ele pega o microfone, ele chega para qualquer pessoa na plateia e ele tá tranquilo. E a gente assiste, porque a gente não sabe que momento ele vai sacanear a pessoa. Ele tá ali, ele pergunta, ai, você vem da onde? Você é casado, não é? E ele pode falar qualquer coisa, a gente simplesmente tá preso. Porque o cara, ele simplesmente está leve, ele simplesmente está vivendo aquele absoluto momento, ele simplesmente tem interesse naquela pessoa e a qualquer momento parece que ele vai tirar um coelho da cartola. E se ele não tira, tá de boa também. Ele é o bom mágico. Na minha opinião, o bom mágico é aquele que não se limita a fazer o truques. Não é o cara que chega e fala, ah, eu fiz esse truque, agora eu vou fazer esse outro truque, agora eu vou fazer esse outro truque. Não, no terceiro truque, o quarto vai ser me enganar de novo. Prolonga o tempo, brother. Me engane, sabe? Brinque comigo. Faça o quê? Faça eu querer brincar, me convide. Mexa com a minha imaginação. Não começa o próximo truque, não. Como que ele fez esse negócio, sabe? Brinque comigo. E é muito foda. Eu nunca vi um apresentador que nem o Silvio. Muita gente quer o palco, né? Quer ter programa de palco com o público para poder sentir o público para fazer um programa melhor. Mas a única pessoa que eu vejo que sabe jogar com o público é o Silvio Santos. Eu nunca vi um apresentador, nem no Brasil, nem no mundo, que sabe aproveitar o público. E a impressão que eu tenho é que o Silvio ele não precisa de nenhuma atração, ele não precisa nem de roteiro do programa. Se tiver ele, o público, ele consegue fazer o que ele quiser. Ó, minha namorada falou, fiquei até arrepiada, é uma fofa. Quer me dar uma força aqui. E é isso. E assim que a gente conquista uma mulher também, deixando ela arrepiada falando mais bosta, sabe? Sendo imprevisível. Para você ser criativo, você tem que ser imprevisível. Imprevisível, temos o fundo da mesa aqui. Esse movimento de câmera foi imprevisível também. Ai, ai.
Tô amando estar aqui com você. Eu tava hiper nervoso, sabia? É mesmo? Vamos falar sobre isso? Cara, meu, puta, falar sobre isso é foda. Que eu não fiz nenhum lance desses daí durante esse período de Covid inteiro, né? Daí eu fico pensando, pô, nossa, como é que eu faço isso? Um dia eu tava com a Georgia e liguei a câmera e a gente tentou fazer uma brincadeirinha que ela toca flauta. Daí ela começou a tocar flauta, daí eu comecei a falar mais bobagens. Daí a gente falou, vamos fazer Diego e Georgia convidam. Mas se eu me sinto idiota, eu vou ser um idiota, sabe? Daí eu fiquei pensando, pô, será que eu vou estar tímido? Será que eu não vou estar? E é massa que eu tô te vendo aqui. Porque se eu começar a me ver, eu vou falar, caralho, eu sou bochechudo pra caralho, pô, sou feia, papapá, vou começar a me julgar e vou parar de ser, sabe? Vou Sei. parar de estar aqui contigo. Vou começar a entrar numa... Que tem tudo a ver com atuação, né? Eu Uhum. me, eu me lembro quando eu atuava... Quando eu atuo mal, eu presto atenção no que eu falo. Quando eu atuo bem, eu presto atenção no que o outro fala. Exato, exato. E é do caralho isso. Uhum, uhum. E é do caralho. É como ser. É como ser. E eu tava muito nervoso para entrar nessa live, porque para mim entretenimento é uma coisa séria. Hum. Poucas pessoas conseguem entender aquela coisa. Ai, tem uma pessoa na plateia e tem 30 pessoas no palco. Será que a gente faz a peça hoje ou não? Na minha concepção, todo mundo que... A coisa mais valiosa da vida para mim é o tempo. Dinheiro, qualquer outra coisa, isso aí para mim é uma bobagem. Para mim o tempo é a coisa mais valiosa. Principalmente vendo tanta gente morrer de Covid, sabe? Uma pessoa que, pô, um jovem que pode ser atropelado, uma pessoa que pega AIDS e morre, uma pessoa que pega câncer e morre. A perda é horrível. A finitude é ruim. O tempo é uma coisa muito sagrada. E eu odeio fazer os outros gastarem tempo à toa. Então, se eu fizesse uma live ruim, eu ia me sentir um merda, sabe? A ponto de talvez até pensar em mudar de profissão. Ou a ponto de eu só pensar, eu vou meditar, eu vou meditar, eu vou meditar. E eu tô de quaresma, né? Quaresma é quando Jesus entrou no deserto e ficou 40 dias ali sendo tentado pelo diabo, né? Pra beber, pra comer. Daí o diabo fala uma hora. Se Ai, você... socorro! Pera aí, eu vou mudar o... Desculpa. Quaresma, pronto, não queria interromper. Não, imagina, eu tô alive. Daí o diabo uma hora fala para Jesus, que eu acho lindíssimo, ele fala, pô, se você fechar comigo, eu dou pão para todo o povo. Ninguém mais morre de fome. E Jesus respondeu, nem só de pão vive o homem. Daí eu tava fumando muito, tava, porra, bebendo muito, sabe? Tô tomando Covid, né? Você fica em casa, daí, pô, toma um drink, pá, fuma um. Daí eu fui no meu analista e falei, pô, tô sentindo tudo meio enfumaçado. Eu sinto que eu sei o que eu tenho que fazer, mas não consigo fazer, sabe? Parece que tem uma fumaça. E que é o quê? O que eu quero? Eu quero estar ao vivo. Essa é a verdade. Eu quero ter a coragem de chegar e falar, Isa, vamos fazer uma peça junto? Vamos ensaiar? Se for um fracasso nossa peça, vamos, foda-se, sabe? Vamos assumir que nosso erro vai ser legal pra galera, se a gente de fato tiver trocando. Daí eu comecei a quaresma, tô no 19º dia. Daí ontem eu saí com a Georgia e fui lá e tomei um drink. Mas a quaresma era o quê? A quaresma era 40 dias sem, beber sem sem, fumar. sem fumo, sem beber e sem fumar. Daí eu fui lá e cheguei e falei, não, tô nervoso, vou tomar um drinkzinho só. Fui lá, papapá, tomei um drink. Daí eu até anotei ali que nesse dia eu bebi, pra ser honesto, né? Daí, pô, acordei nervoso, né? Fiquei pensando, caralho, será que amanhã eu vou acordar doente? Se eu acordar com fanhoso, sabe? Daí eu fui na padaria, daí, Acordar porra, o quê? fanhoso, sabe? Com aquela coisa meio fanha.
com a voz fanhosa, daí eu fiquei, pô, me sentindo, pô, daí eu até falei, não, então eu vou vestir essa roupa, sabe? Essa roupa que foi um figurino que eu pensei, né? Ah, no pior das hipóteses, eu vou estar com essa roupa aqui que vai dar uma graça. Daí a parada deu errada e eu comecei ali no sofá, né? E a minha namorada aí que me produz, ela tava numa reunião, daí depois que ela acabou a reunião, ela chegou, colocou essa luz que deixa tudo na build, né? Colocou o celularzinho pra me dar força. Ai, eu tô amando! Cara, e agora eu tô me sentindo hiper. Ah, hiper, sei lá, hiper solto, hiper ao vivo, sabe? Contigo. Eu me lembro quando a gente se encontrou no shopping paulista que eu tava com meu pai. Isso você não se lembra, né? Eu lembro muito vagamente. Eu Muito me lembro, vagamente. eu lembro que você tinha acabado de pegar uma comida cheia de chocolate, sabe? Essas comidas que a fábrica já cara de chocolate. Acho que era Mister Pretzel com uns bagulho de chocolate em volta. Ah, o que mais? E você tava com o cabelinho todo preto, já era curto, mas era um cabelinho todo preto. Daí eu não fui falar contigo, a gente não se falou, a gente se fez assim. Eu nem sei se um sabia o nome do outro, cara. Não lembro quando foi, eu lembro dessa vaga ideia, assim, mas... É, faz anos isso daí já. Mas sabe que isso que você tava falando do tempo? Eu achei isso muito forte, sabe? Você falou essa coisa de o tempo é uma coisa valiosa, então eu tenho muito medo das pessoas. Como é que você falou? Né, disso ser uma perda de tempo, por exemplo, das pessoas, um mau uso do tempo, né, em relação às pessoas. E aí eu fiquei com isso, assim, né? O quanto que às vezes esse lugar, porque às vezes essa nossa relação com o tempo, quando eu tô preocupada se esse tempo tá interessante ou não, é aquilo que a gente tava falando, né? Tipo, quando eu tô presente, eu tô com você, né? Quando eu tô presente, eu lembro de você, né? Ou seja, de com quem eu tô. E não é só a pessoa, né? É as coisas em si, né? Tipo, eu tô em relação com as coisas, né? E quando muitas vezes eu não tô, às vezes eu tô aqui mexida com um monte de, né? Isso também talvez seja presença. Não sei, tô aqui pensando alto mesmo, também me permitindo pensar alto e poder falar merda, né? Porque a gente tem um medo muito grande de falar merda, né? E eu acho isso muito interessante, assim, porque até isso, né? Por exemplo, essa coisa da perda de tempo. Porque se aquilo que está acontecendo, aquilo está sendo efetuado nesse momento, até isso, por exemplo, se a gente pensa até essa coisa da audiência, né? Isso que você falou do Sabe que eu acho que você tá entretenimento. sem graça? Porque eu acho que você tá sem graça porque a gente viveu e vive uma grande história de amor. E acho que você não soube lidar com a parada. Eu também não soube. Rolou um silêncio entre nós. Isso foi interessante. Do nada a gente ficou cego de novo. Para que caminho a gente vai, sabe? Pô, mas o que tinha a ver aquela lembrança que a gente se cumprimentou? O que era? Rolou uma confusão. Isso dentro da dramaturgia, quando a gente escreve, é um beat, que é quando a cena se quebra e o temperamento dos personagens muda. E a cena é reconduzida para um caminho que a gente não sabe. E tem tudo a ver com o tempo. E parando para ver, tem uma construção do tempo, na verdade é progressão dramática. Antes dos mocinhos se beijarem, tem tal coisinha aqui, daí, pô, a gente dá uma amostrinha, daí depois de tanto tempo dá outra amostrinha, daí depois de tanto tempo dá outra amostrinha, daí depois eles se encontram. Antes da gente se encontrar, eu fui ver a tua peça, que será outro ser. Eu estava em outro momento da minha vida. Eu me lembro que a gente foi na casa da Júlia, que fazia a tua peça. E eu me lembro que eu fui lá, que você estava dormindo, eu fui encher teu saco, fiz cosquinha no teu pé. Não lembro disso. Daí papapá, rolou uma. Daí você foi ver meu filme, mas eu não falei contigo, e eu nem sabia que você tinha ido ver meu filme, porque você também não falou comigo.
E daí depois a gente se deu aquele tchau rápido. Daí depois a Carla Nascimento falou aquela parada. Daí agora estamos aqui. E a gente só tá aqui agora por tudo que aconteceu, por tudo que rolou. A gente é a continuação de uma história. A gente é uma continuação de uma história. E talvez o mais lindo de tudo é se a nossa história continuar, se um de nós dois morrer, o outro vai continuar existindo na nossa história, sabe? O outro vai continuar existindo na tua imaginação. Você vai existir na minha imaginação. A minha imaginação vai poder contar para os outros quem era Isabela. Se eu estiver nostálgico. Eu me lembro da Isabela e eu vou poder descrever a Isabela e quem nunca viu a Isabela vai poder ver através da imagem e da ação que está na minha cabeça, sabe? Eu acho que a criatividade também é isso. É você conseguir desenhar as coisas. Você conseguir desenhar as coisas, visualizar para falar, para não ser só palavra solta, sabe? E agora a gente já está vivendo aqui um mood assim mais pá, menos acadêmico, um mood mais amoroso mesmo, né? Acho que a gente está vivendo um mood mais amoroso, que é... Você podia ter chamado qualquer pessoa e você me chamou. Eu podia ter participado de outras lives, mas foi o seu convite que me fez aceitar. Queime este celular e fuja da cidade. Para sempre. Olha que coisa linda. Talvez essa foi a live com mais pausa que rolou. E quem está acompanhando está gostando? Não fala porra Você nenhuma. ficou preocupado com as pessoas? Ficou preocupado? Eu fiquei sem jeito aqui. Fiquei vulnerável. Eu não sei, as pessoas querem falar alguma coisa? Eu Eu tô não deixando sei. você conduzir a live, você percebeu? Eu tô gostando, tô achando interessante você conduzir. Aliás, o que que é isso, né? Quem conduz o que é conduzido, né? Acho que travou. Conduzindo, sabe? Travou. Oi, voltou? Eu Não vi. sinto que você está me conduzindo. Acho que você malandramente está. Sabe quando você dá linha pro peixe? Sei, Você sei, tá dando linha pro peixe, tá? sei. É verdade. Uma palavra tá na minha cabeça. Tô na dúvida se tu tá sendo natural ou performando. Quem? Thiago? Quem? O Dida? Muito bom escutar vocês antes de escrever. Aqui ainda são 8 da manhã. Caraca, onde que você tá, Dragone? Eu fiz faculdade com esse cara. Não, eu tô sendo natural. Eu tô sendo natural. Acho que eu tava performando antes. Agora eu tô sendo natural. Mas o que que é isso, né? Eu acho isso uma coisa tão relativa. Você acha? Muito, porque natural é um negócio muito, muito difícil da gente falar. Quando a gente tá...
né, por exemplo, vamos falar aqui de uma coisa que a gente falou na nossa coisa, que foi até, né, que é uma coisa que eu tenho com a minha fala, né? Lembra que a gente falou sobre Aham, isso? lembro, Minha negócio lembro. super forte, então. E aí tem tudo a ver, né? A gente pensar em cinema, pensar em atuação, pensar o que, que é isso, o que, que é quando é natural ou quando a gente está performando. Porque às vezes a gente viveu se educando uma performance do natural, sabe? E aí, de repente, a gente entendeu e se educou e se moldou dentro disso que é o ser natural. E aí a gente fica sabendo que é o ser natural. Mas assim, como assim ser natural, né? A gente não sabe exatamente o que é o tal do natural e o que é uma constante performance, o que é uma constante natural também, né? Porque às vezes a gente pode estar performando, mas isso pode estar sendo natural também, entendeu? Porque isso pode estar de alguma maneira imbuído da minha natureza. A minha natureza, às vezes, ela pode estar querendo performar, né? Entende? Então, Aham. isso pode ser meio fora, isso pode ser meio over, mas não sei, tô só assim problematizando essa história do natural e do performático, porque isso tem tudo a ver com tudo que a gente está falando aqui, tudo que a gente está vivendo e né, o que, que eu ia falar da fala, por exemplo. Olha, eu tava e já ia fugir de tocar né, na história. Que para mim é um negócio forte, né? Que para mim sempre me pegou a história da fala, né? Desde quando eu comecei a fazer teatro, fiz fono, né? Para mim a voz, ela é um espaço assim de muita revelação, sabe? A voz é um lugar onde eu me sinto nua, assim, sabe? Tipo cantar para mim é um lugar onde eu me sinto nua. E eu fui trabalhando essa voz também, tipo, até a voz para atuação, né? Tipo, de fazer aula, de fazer fono, de fazer exercício de voz. E que eu sinto que isso é muito nutridor mesmo para mim também, sabe? Fazer exercício de voz, eu sinto que eu não tô trabalhando só minha voz, sabe? Eu sinto que eu tô trabalhando algo mesmo. Porque é muito doido você pensar o que que é a nossa voz, né? O que que é a nossa voz? É um som, um negócio que vai saindo, só que esse som ele muda, né? E a gente tem como controlar esse som. Mas às vezes ele simplesmente sai. Então, às vezes ele simplesmente sai. Mas eu Ah, posso também repetir, né? Então, e aí que eu tava dizendo, né, que é uma coisa que tem a ver com essa coisa do natural. O Thiago falou, ser natural para mim é ser por ser, sem pensar em como vai repercutir o que eu tô fazendo. sim, concordo. Porque que é essa história de estar em si, né? Quando eu falo, né, estar em si e fazer arte, né? Eu acho que tem a ver com isso, né? Que você tá falando, né, Thiago? Estar em si, né? Ser por ser, não ficar pensando em como que isso vai repercutir. Né? E aí, que eu até abri isso pro Dida e pro Andradina, né, no nosso encontro lá, e depois a gente conversou sobre isso, que tem uma coisa com a minha família, né? Porque eu sou do interior e, ó, pra mim o natural, sem pensar, eu sou do interior, porque virou assim, né? E a minha mãe, por exemplo, minha família sempre fala que eu não tô falando do meu jeito. Só que eu sinto que muitas vezes quando eu vou pra lá, que eu não tô falando do meu jeito. Muitas vezes quando eu começo a falar com a minha família, eu olho e falo, quem é essa? Sabe? Eu me lembro até o que eu falei, cara, pra você, que eu acho que o seu. Que na verdade isso é um grande clichê, né? Mas o nosso grande ouro é o que a gente tem de diferente dos outros. Essa é a coisa mais encantadora que a gente tem, é o que a gente tem de diferente dos outros. E escutei a história de um cara agora no sábado que achei do caralho, que ele nasceu nos Estados Unidos e a família foi transferida para a Costa do Marfim. E ele falou que ele era o único branco na escola e que ele sofreu muito na escola por ser o único branco. Ele teve uma época que, sei lá, devia ter 12, 13 anos, e ele queria dinheiro, o pai dele não deu, ele foi na rua vender flor. E todo mundo queria comprar flor dele porque ele era branco, sabe? Enquanto ali só tinha negros, né, na Costa do Marfim. E o que eu achei, o que eu senti, o que eu pensei quando quando a gente trocou uma ideia, né? E eu acredito muito também, cara, se eu pudesse. Eu não sou de aposta, mas tem coisas que eu curto falar. Assim, de aposta me refiro a apostar dinheiro, mas tem coisas que eu acredito que
nada mais é o criador, não o artista, porque o artista pode ser o performer, o ator, mas o criador, quando você é criador, eu acho que nada mais é do que uma pessoa que está conectada ao a, como é que eu posso dizer, ao inconsciente coletivo, sabe? É quando você consegue captar uma coisa que todas as pessoas estão também querendo, mas ainda não estão conseguindo colocar em palavras aquilo. E eu tenho certeza absoluta que esse tipo de atuação, onde todas as pessoas falam iguais, onde tem um sotaque universal, sabe? Vai cair por terra. Isso é uma coisa que nasce no, no TBC, né? Quando é que eles trazem os diretores italianos, aí tinha um problema de sotaque, né? Que as companhias portuguesas, os atores brasileiros tentavam falar de um jeito mais português para conseguir papel com os diretores portugueses. Daí quando vem os diretores italianos, eles tentam falar meio que com sotaque italiano. Daí o Arena, ele começa a ver como que é o jeito que o brasileiro fala, sabe? Mas que ainda é uma construção, né? Daí acho que a televisão, junto com a Rede Globo, que a Rede Globo, o projeto da Rede Globo, que foi um projeto interessantíssimo, era fazer uma rede. Porque antigamente não existia jornal nacional. Todo mundo achava que o jornal nacional ia ser um fracasso. Todos os jornais eram locais. Todo mundo achava que num país de uma extensão que nem o Brasil, não dava para unificar todo mundo numa mesma cultura. O Jornal Nacional todo mundo achava que ia ser um fracasso. O Fantástico só existiu porque o Chacrinha um dia ele tretou com a Globo inteira, vazou, precisava colocar um programa no lugar do Chacrinha, porque o Chacrinha não sei se ele foi para Tupi para um outro programa, porque ele era um cara de treta. Daí o Boni pensou no Fantástico, que é o primeiro jornal, que seria um semanário, que foi vendido para mais de 70 países, né? Então, eu acho que a Globo tem uma coisa genial e também teve uma coisa de querer limpar muito o sotaque de todos, para um baiano poder atuar com carioca, para poder atuar com paulista, para poder atuar com uma pessoa do interior. Mas o que eu sinto hoje é que antigamente as pessoas, por exemplo, em novela, queriam ver, tinha muito personagem da aristocracia, o mocinho da aristocracia, sabe? A mocinha pobre e o mocinho da aristocracia. O primeiro cara que sacou isso é o que faz aquele Avenida Brasil, que fez aquela outra ali, que era da Patrícia Pilar, que acho que era A Favorita. Ele começou a sacar que a nova, entre aspas, classe C, né? Que é uma palavra meio ruim de usar, classe, né? Que acho que não existe, mas as pessoas que saíram da zona da miséria no governo Lula, né? Eles começaram a ver que eles se identificavam mais com eles próprios, que tinham dado certo, tipo um Neymar da vida. Né? Já falaram, não, esse tipo de dramaturgia que a gente fazia era velho, era caído. A novela quis voltar depois a ir para uma coisa um pouco mais social, que rolou no começo da Rede Globo, até uns anos 80, mais ou menos por aí, veio a crise econômica. O pessoal depois foi fazer aquela novela com Domingos Montanher, que era meio fantástica, que ele faleceu. Você lembra? Uhum. Daí, depois disso, foram pro Book Rosa, que o Valser Carrasco é um gênio. Daí depois ele foi fazer a da confeitaria agora, que estourou lá em cima. E a dramaturgia está em constante evolução. E o que eu sinto é que o próximo passo é as pessoas vão querer ver seres humanos na tela. O Brasil não é São Paulo, não é Minas, não é. A gente é sotaque. O nosso interesse vai ser ver pessoas concretas. O Instagram é uma prova, não é uma coisa numérica de seguidor ou de não seguidor, mas é um movimento que as pessoas querem ver pessoas. O reality show é uma prova disso. O Bolsonaro é uma prova disso. O Trump é uma prova disso. As pessoas preferem ver um estúpido que elas acham que esse estúpido fala alguma coisa do que ver alguém que não fala nada, sabe? Que parece que fala um discurso. Então, o que eu acredito muito é que por exemplo, eu também tenho uma questão com a minha voz, mas eu acredito que no futuro as pessoas vão querer ver a minha voz. O Woody Allen tinha uma grande questão dele como ator. Eu só quero ver filme do Woody Allen com ele atuando. Toda vez que ele chama alguém para fazer o papel dele, eu acho uma bosta, sabe? Eu gosto de ver ele, eu gosto de ver aquele neurótico, eu gosto de ver aquela loucura. Eu sinto que todos os personagens dele se misturam em todos os filmes, sabe? Isso é um sentimento que eu tenho.
Improvisação é outra coisa também que eu sinto. Eu sinto que quando começar a colocar improvisação dentro da dramaturgia, você vai elevar o número da qualidade dramatúrgica. Por quê? Porque você vai precisar de atores que são criadores. Isso vai mudar tudo. Porque muito facilmente numa novela, até mesmo numa série, a coisa se satura. Agora, se você possibilitar para atores que estão vivendo os seus universos proporem coisas novas, cara, imagina, você que fez novela, um autor ele não consegue pensar nas possibilidades de trama de todos aqueles personagens. Você que fez novela, imagina, deixar que os atores proponham coisas, quanto não consegue fortificar o núcleo e resgatar o interesse do público. Ou seja, o maior interesse de nós, na minha opinião, somos nós mesmos, mas a gente ainda não conseguiu entender no mainstream. A gente está hoje no Instagram, porque o Instagram é só uma ferramenta, ela não está no mainstream. Ela começou, pá, não sei o quê, tem live, mas ela ainda não está no mainstream. Na minha opinião, o futuro do mainstream é sacar isso. Daí eu só vou querer saber quem é a Isabela. A Isabela que meteu uma mandala no peito, a Isabela que faz sabe que doa, a Isabela que tem suas histórias, tem suas tretas, a Isabela que, pô, que tá aí fazendo as lives, que pira no corpo, que dança, que fala não sei o quê. É isso que vai que vai me interessar, é isso que eu vou curtir. Eu vou querer ver a Julieta da Isabela. Eu não vou querer ver a Julieta do Shakespeare, eu quero ver a Julieta da Isabela. Como é que é a Julieta da Isabela? O Neymar vai fazer Hamlet. Olha que da hora o Neymar vai fazer Hamlet. Pô, vamos ver o Hamlet do Neymar? Como o Neymar vai fazer Hamlet? O Muhammad Ali fez uma peça, sabia? Tá chocada, né? Seu celular é a prova. É o quê? Você tá chocada, né? Seu celular é a prova, ele cai. Porque tá paradinho, não sei o que acontece. Quer falar disso de você nos seus filmes? Quero falar disso. O que eu falaria disso, eu ainda tô muito pau mole nos meus filmes, sabe? Porque rola uma autocensura, rola uma coisa do tipo, uma vergonha de eu ser o meu melhor, sabe? Sim. Ai, não, mas se eu fazer isso, vai parecer que eu tô querendo ser gênio demais, vai parecer que eu tô querendo ser potente demais. Daí muitas vezes eu minto dramaturgicamente, muitas vezes eu tiro a minha potência, sabe? Muitas vezes eu prefiro ser impotente para criar empatia com o público. E o que eu tô tentando na análise é aceitar a minha potência e aceitar que o outro, que através da minha potência o outro vai se sentir potente também. É ter um final gozoso, não ter uma coisa, nós somos todos coitados, vamos nos dar a mão aqui e chorar. Eu não acredito mais nisso. Hoje eu só acredito em coisa gozosa. Tô aqui trocando ideia com você, que é uma mina especial, que é uma pessoa inteligente pra caralho. Tô aqui com uma... Vem aqui, meu amor, por favor. Tô aqui com uma pessoa que é linda pra burro, sabe? Ou seja, tá tudo ótimo aqui a minha vida, cara. Consegui, posso ser potente, tô aqui com a minha roupa, sabe? E eu sinto que muitas vezes que vou atuar, por isso que eu também só quero me cercar com pessoas que me façam crescer quando eu estiver trabalhando. Porque pessoas que ficam naquele olhar do tipo. Travou no olhar. Travou no Rolou? olhar, agora sim, mas travou. As pessoas ficam me olhando e travou. Você sabe? Ai, nossa, essa pessoa acha que é quem? Ai, não, essa pessoa se acha. Não, eu não quero essa galera. Eu quero essa galera que chega e fala: olha, a pessoa tá brilhando, ó que do caralho, tá ligado? Porra, vamos fazer uma puta cena. Mano, acabou a cena. Voltou, vamos de novo. Vamos agora fazer essa outra cena de outra maneira. Pá, 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 pá. Vamos enterrar Marlon Brando e Meryl Streep. Eu quero a loucura, sabe? Eu quero a loucura. Pelo amor que eu tenho a essas pessoas, eu quero a loucura, eu quero chegar ao máximo. A Cabala tem uma coisa que falam que eu acho lindíssimo, que é quando você consegue atingir a perfeição, você vira Deus. Você para de ser você e você vira Deus. Quando Elis cantava, ela parava de ser Elis, ela virava Deus. Quando Muhammad Ali boxeava, ele parava de ser Muhammad Ali, ele virava Deus. A perfeição em si é Deus, sabe? E o que eu sinto na atuação ainda, para os meus filmes, ainda
Ai, bababá, tá tímido. O meu próximo são as artes que mostram a cultura de um povo. Dida, seu próximo tinha travado. Não perde o fluxo. Pronto, vai. A cena. tá Seu rolando. próximo. No meu próximo filme, eu tô a fim de eu atuar a cena, e eu tô a fim de fazer um truque de trucagem, porque eu quero atuar, e eu quero ser um personagem que é o Mephisto, que é o diabo que existe dentro de mim, que fica me autocriticando. Eu quero estar em cena, eu quero fazer uma coisa depois da cena, de eu poder estar no mesmo plano, contracenando comigo mesmo e com as outras pessoas. E tá nesse fluxo de eu aqui atuando com as pessoas, eu aqui atuando comigo mesmo. Que Uhum, seria a minha loucura. Para mim, isso é um desafio do caralho, sabe? E sim. eu tô afim de dançar umas coreografias do Nijinsky. E eu não sei dançar. Eu acho que isso aqui vai ser. Mas eu vou dançar. Eu vou dançar para dançar. Não é para fazer graça, sabe? Vou dançar para dançar. E tô ficando muito magro para fazer o filme. E quero nesse terceiro chegar e falar: cheguei, sabe? Cheguei porque tô aqui, a vida só tem uma e não vou morrer. Mas, pô, cara, minha ideia é chegar nos 59. Eu tô com 61. Tô bem magro. Ah, peguei! Não cai mais. Isso é foda. Tô O te Thiagão, ele entendendo. é um cara parceiro, né, mano? Tá aí com Cara, o nós, né? Thiago, você não tá entendendo. Ele tá em todas ele traz o seu axé. Não é um povo inculto que vai julgar as artes. São as artes que mostram a cultura de um povo. Vila Lobos. Arrasou. É, cara. É, isso aí me pega, sabe, Dida, isso aí. Eu acho que é isso, eu acho que é esse lugar aí que conectou, entendeu? É esse lugar de poder botar essa loucura pra fora, entende? Poder botar a loucura pra fora. Porque é isso, eu pelo menos me sinto bem louca, né? E às vezes eu vejo que agora eu tô num momento melhor nesse sentido de poder, de estar permitindo que a minha loucura seja mais vista. Porque antes eu sempre fui louca, mas eu acho que eu sempre tentei esconder isso bem, sabe? Tipo, esconder bem minha loucura, assim. E essa coisa, né, de ser certinha, isso que você tá falando, né? Ai, ser atriz certinha, ser a bailarina certinha. Porque, né, mesmo que você seja, por exemplo, atriz, então, a atriz que vai estudar teatro, então ela tem que se libertar, né? Porque isso também faz parte do formato de atriz, do formato da pessoa que estuda teatro. A pessoa que estuda teatro também é louca, mas ela é louca dentro de um formato. Ou seja, eu tenho que fumar, eu tenho que beber, papapá, papá. E se eu, sem fumar e sem beber, sou louca, né? E se eu acesso essa minha loucura, e às vezes é isso, né? Tipo, eu tenho que ficar tolindo isso, tenho que ficar tolindo isso. Mas e se no fundo, essa loucura que eu permito que seja vista por mim mesma e que eu permito que isso bote para fora, isso que você tá falando, né? Tipo, isso conecta as pessoas num outro lugar, né? Porque essa história de que, meu, né? Eu tava até assistindo, o que que eu tô tentando lembrar o que que foi que eu tava vendo. Falar isso que o cara falou, meu, a primeira coisa que a gente tem que assumir é que a gente é louco. Ah, era um cara, acho que era o Hector. Até falando, o Juliano tava me mostrando um negócio de relacionamento, e ele fala uma coisa que é a coisa que eu mais pensava, assim, né? E penso, né? Que ele falou: primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente começa a se relacionar é saber que a gente é louco. A gente tem que saber que a gente é louco. Pode Porque é isso crer. que você disse, né? E isso me lembrou muito até o que a gente falou no Aikido, do Tori, né? Quando o Tori é esse lugar de passagem. Então você vai passar ali, não existe mais o que existia. Isso que você falou disso, que vai te dividir no meio, né? Que vai te fazer dois. Né? Nesse espaço de pô, isso aqui me transforma, né? Eu acho que esse espaço do que nos transforma é o que nos coloca em contato com a nossa loucura, sabe? É o que nos coloca. E aí, por que isso, né? De taxar nesse lugar exatamente da loucura, né? Enfim, isso que você fala, né? Por exemplo, eu não sei dançar e quero dançar. Eu tenho sentido uma coisa em relação a isso que é muito doido, assim, isso que eu tava falando da minha voz, olha só, de novo. Né, de cantar, por exemplo, que eu amo, eu tenho muito prazer em soltar minha voz, sabe? Tipo, é um negócio que pra mim, às vezes, eu tenho necessidade vital de gritar, sabe? De botar a voz pra fora mesmo, né? E é isso, e tipo, sempre eu vi que eu não sabia cantar, que eu sou desafinada, né? E que, ai, não sei cantar, ai, essa voz. E aí, às vezes, até canta e, tipo, nossa, se eu canto errado, eu atrapalho, né? Se eu canto desafinado, eu atrapalho, porque as pessoas
Então, para mim, o canto é sempre um lugar de atrapalho, é sempre um lugar que eu sou pequena, é um lugar que eu não sei. Não é só o canto, na verdade. O canto é essa revelação de que, para mim, eu sinto muito isso na vida inteira. Eu fico o tempo inteiro achando que isso que você está falando desse diabo, né? Dessa figura interna nossa. Quer Eu tô o tempo diminuir. inteiro achando. Exatamente, eu tô o tempo inteiro me diminuindo, o tempo inteiro me desvalidando, né? O tempo inteiro duvidando de mim, duvidando do que eu falo, duvidando do que eu penso, duvidando. Ai, socorro, né? Tipo, e aí essa dúvida, essa coisa constante de tipo, não sei cantar, não sei cantar, não sei cantar, e o que eu tenho sentido que história é essa, né? De não sei dançar. Que história é essa, né? Sei lá, eu acho que é isso que você falou do tempo, né? Às vezes é um tempo que eu tô perdendo gigantesco, achando que, tipo, eu não sei cantar e por isso não canto, que você não sei dançar. E eu também com a dança, no mesmo lugar também, né? Super sentindo, tipo, ai, não sei dançar, porque eu não coube numa estrutura, então também não sei atuar, porque se eu não tô com trabalho é porque eu sou uma péssima atriz. Né? Tudo isso que vai enchendo a nossa cabeça de coisa. Então, eu não ser uma boa atriz é um negócio que me coloca para baixo, é um negócio que me desvalida, me desenergiza, né? Tipo, me tira, me desvitaliza, né? E, enfim, né? Eu acho que é. Sabe o que eu sinto, Isa, te fazendo uma declaração, uma homenagem em vida, né? Porque a homenagem póstuma não serve para nada, né? Mas você é uma leonina inteligentíssima e que você nasceu com uma coisa que ao mesmo tempo que é uma dádiva, ao mesmo tempo é um peso muito grande, que é a beleza. É o quê? Cortou um pouquinho? Você nasceu com uma coisa que ao mesmo tempo que é uma dádiva, é um peso muito grande, que é a beleza. Você é muito bonita. E as pessoas bonitas, elas são constantemente muito assistidas pelas outras. Desde a escola, sabe? Desde o berçário. Em todos os lugares a gente quer ficar vendo as pessoas bonitas, quer ficar colocando as pessoas bonitas em um pedestal. Isso dá uma responsabilidade muito grande. E talvez o fato de você ser bonita te colocava num lugar que você não podia tanto acessar ou permitir a sua loucura. Você teve num lugar que é muito difícil um ator estar, que é na Rede Globo, que é uma coisa que também quer preservar muito uma imagem. Ah, agora eu tenho uma carreira, agora não sei o quê. E eu acho muito libertário a sua pessoa, porque você se permitiu, em um determinado momento, romper com tudo, em meter um carimbo aqui no meio do peito e falar foda-se, em chegar e falar, porra, eu danço, eu luto, eu faço não sei o quê, eu sou uma artista multifacetada, eu acredito em mim. E o que eu sinto é que sempre que te convidam à potência, você vai. E o que eu acabei de pensar agora, eu acho que não é só um exercício interno que a gente tem que ter. Mas você falou uma coisa interessante. Você falou, ai, eu não estou trabalhando. Será que isso quer dizer que eu sou uma péssima atriz? Eu tive um pesadelo alguns dias atrás, durante a quaresma, que eu estava atuando muito mal, sabe? E eu pintei um quadro e eu quase rasguei o quadro, porque eu falei, eu pinto mal, sabe? E talvez o que a gente precisa ter, e é tão nobre, o que você criou, que é um grupo de pessoas que se amam, que se potencializam e que queiram fazer uma coisa de verdade, sabe? Que queiram fazer de uma maneira que todos brilhem juntos. Que dentro desse grupo a gente brilhe junto, não fique com uma disputinha de ego babaca, cretina, sabe? Que a gente consiga entender, para eu ser algo foda, eu preciso que essa pessoa seja tão foda comigo. Porque é o play acting, é o jogo, sabe? Uhum. E que queria meter um convite aqui, pô, não sei se você já viu, não sei se a galera aí que tá na live viu, mas o nome é O Asdrubal Trouxe o Trombone. É Cara, eu uma... lembrei, Lembrou disso? eu lembrei ontem. Eu falei, nossa, eu lembrei da sua tatuagem, né? Né? Eu fiz uma tatu, acabou a série, daí eu fui lá e falei, não, tenho que meter esse carimbo aí pra não me esquecer. Voltei Ai, que aqui. ela. E, Vou tentar. pô, tá de graça aí no YouTube, galera. Só ver o Asdrubal trouxe o trombone. Pra dar uma palhinha, eram três amigos. Era Regina Casé,
aquele cara dos Normais, Luiz Fernando Guimarães, um diretor chamado Hamilton Vaz Pereira. Eles eram novos, eles não conseguiam se ver no teatro que rolava na época. Eles achavam aquilo uma cretinice careta. Daí eles falaram, pô, vamos fazer uma peça, mas vamos falar como se fala na praia. Com a mesma gíria, com o mesmo sotaque, como se fala na praia. E eles pensaram um tipo de uma concepção cênica que não precisava de luz, não precisava de ribalta, que pudesse ser atuado em todos os lugares. Deixa eu ver se eu tenho um recuo aqui para fazer a cena. Daí a única coisa que eles tinham era um barril que eles deixavam no chão, era o inspetor-geral, a peça. Uhum. E eles iam fazendo aqui, ó, em volta do bagulho, papapá, soltando o negócio. Daí quando tinha uma fala importante, que é quando você chega no prosceno e a luz, pá, vai no ator, eles subiam em cima do barril e soltavam um texto. E do nada, meu, tinha... As pessoas iam ver tanto a peça que antes do cara soltar o texto, o público soltava o texto. E teve uma hora que desse Asdrubal trouxe trombone, eles fizeram uma peça chamada Trate-me Leão, que do teatro eles tiveram que ir para uma casa de show, porque eram milhares de pessoas que iam ver, os adolescentes, eles falavam, eu me libertei da minha família, deixa o seu Asdrubal, deixa o seu Asdrubal. O Caetano, ele faz o Rapid-me Camaleô, para Regina Casé. Depois saiu o Circo Voador, com Cazuza, com toda essa putada aí que vai fazer a história do rock nacional e da poesia nacional dos anos 80 por causa do Asdrubal. Ou seja, o encontro de três jovens que não se viam dentro de um mundo, eles conseguiram reconstruir a história de um país. E o que eu acredito é, nós podemos ser potentes se a gente tiver uma galera de afeto. Eu acho que a guerrilha é isso. É 6 pessoas que você pode olhar um no olho do outro que tem aquela coisa. Brother, vamos tomar Havana, eu confio em você, papapá, estamos aqui. Vamos mudar o mundo. Boa, boa. Lembrei da galera aí do Corpo em Criação, né? Minha turma aí, que bom. Eu queria tanto fazer parte dessa parada aí quando é que a gente voltar no ao vivo, porque eu vi vocês dançando ali, achei vocês arrasando aí, eu não sei dançar, mas... No que você viu? Algum vídeo, alguma coisa? Não, quando vocês dançaram lá no show sim, do a Bárbara, as Bárbaras. As Bárbaras. Aquilo ali é uma pira, cara. É. Ô, Dida, eu vou cantar para fechar, olha só. Eu vou me desnudar aqui. Posso? Posso. Muitas vezes a beleza e a inteligência agridem, ofendem as pessoas. Isso é foda. É verdade. Quer falar alguma coisa? Não, queria... Eu tô curioso que música você vai cantar. Eu vou cantar uma música minha. Ó! Porra, melhor ainda. Eu queria poder falar qualquer coisa sem nem mesmo ser julgada. Eu queria poder espernear sem medo. Eu queria poder soltar meus monstros. Eu queria poder gritar e gritar e gritar e gritar sem medo de você não me amar. Meu amigo, parceiro, poeta do mar. Meu amigo, parceiro, poeta das plantas. É meu pai, minha mão e minha escuridão. É meu sol, esqueci. Eu queria poder dançar de qualquer jeito, toda pelada, desmantelada, desvairida, louca e arrebentada. Eu queria poder cantar sem medo de desafinar. Eu queria no tempo, esqueci a letra da música. E eu peço a benção do éter para enfim aprender a zelar. E eu peço a força das águas para enfim aprender a amar. E eu peço a benção da terra para enfim aprender a sustentar. E eu peço a benção do fogo para enfim aprender a transmutar.
Meu amigo, parceiro, poeta do mar. Meu amigo, parceiro, poeta das plantas. É meu sol, minha mão e minha escuridão. Arrasou, hein, minha amiga? É isso, algumas partes eu inventei agora, porque eu não lembrava. Não, mas eu curti, cara. Arrasou. Você cantando me veio o Calabar do Chico. Calabar do Chico. Cara, eu tô na pira de montar essa peça, velho. Quem sabe? Calabar do Chico. Acho que é isso, né, meu querido? Quer falar mais algo? Alguém quer falar mais algo pra gente fechar? Que já faz mais de uma hora que a gente tá aqui, você sabia? Eu bati o olho e eu não tinha visto isso. Ah, acho que só agradecer o convite aí. Fiquei muito feliz de, pô, de estar aqui contigo. Quem sabe aí a gente não faça Calabar do Chico aí, deixa isso daí para uma outra conversa que eu tenho que voltar pro teatro, né? Para estar numa live. Isso é incrível, cara. Isso é incrível, porra, muito massa você fazer esse lugar de encontro. O pessoal que está acompanhando aí, muito massa também vocês terem nos acompanhado e espero a gente criar o nosso Asdrubal. Sim, sim. Muito bom, muito bom. Muito obrigada. Que bom. Aquilo que nos vitaliza, né? As coisas que vitalizam, né? Esses encontros que você está falando, né? Essas 5 pessoas, né? Como é bom a gente estar com alguém que a gente ganha vitalidade, né? Não é nem ganha, né? Mas conecta, porque a gente já tem, né? Sabe o que eu acredito, Isa? Até colocando a palavra ganha, a gente estava falando do tempo, né? A gente falou bastante do tempo hoje, né? Que a coisa mais sagrada que tem é o tempo, né? E uma coisa que eu boto muito, a coisa que eu acho mais linda de todas é alguém querer gastar tempo contigo, sabe? Comigo, com outro. Eu acho isso do caralho. E eu Sim. boto muita fé, cara, te vendo aí cantando, te vendo aqui, pô, falando. É, E de coração aberto, eu boto muita fé que nós somos seres encantadores e seres que ao mesmo tempo conseguem ver a luz do outro, sabe? Uhum. Que é uma coisa rara. E boto muita fé que se a gente continuar fazendo coisas juntos, né? Teve todo o primeiro encontro, pá, o filme agora, mas se a gente continuar fazendo coisas juntos, boto uma fé que de 5 rapidamente vai para 7, rapidamente vai para 10, rapidamente vai para 15, e não dá para saber para onde vai. Uhum. Porque a gente vai estar só aqui jogando, eu, você, papapá, papá. Quando a gente for ver, a plateia que pode ser de uma pessoa, pode ser de 5 mil, pode ser de 10 mil, pode ser do seu quê. Porque o que importa é que a gente fez o nosso máximo, que a gente um fez o outro brilhar. Eu tenho certeza que a galera vai vir, vai se identificar e que junto vamos conseguir criar uma coisa nova, potente, sabe? Todo mundo tem medo e vergonha de ser louco, porque todo mundo é louco, é óbvio. E eu sinto que a gente tendo a coragem de desnudar isso numa sociedade tão preocupada com a autoimagem, a gente vai conseguir fazer que muitas pessoas queiram se libertar junto com nós, sabe? Uhum. Uhum. Total. Eu queria deixar só uma. Pra gente fechar, faço muito. Enfim, isso que você disse pra mim, velho. Eu fico pensando e quero propor, né? Eu acho que é esse lugar da gente olhar as nossas vergonhas, sabe? Entender as vergonhas como um portal. Eu chutei um gato hoje. E eu tô muito envergonhado do que eu fiz. E a minha namorada, ela falou, ai, fala ali na live, eu duvido. Amei! E você me deixou tão à vontade de... É isso aí.
Eu amei os dois. Eu amei ela te cutucando e amei a gente fechar com essa revelação. É nóis. Beijo. Beleza. Valeu.